Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Santa Emília Honda. Essa combina com você. Suco Life. Laranja da Fazenda. Borsar Imóveis. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, todas as quartas-feiras aqui com vocês, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. E a gente vai falar hoje de cozinha terapia. Por quê? Porque cozinhar é uma excelente maneira de relaxar, de acalmar, de descontrair, apurar os nossos sentidos, reunir a nossa família e se divertir um pouco, né? Especialistas dizem que o hábito pode ser, sim, encarado como uma espécie de terapia. Então, pessoal, mãos à massa, porque hoje a gente recebe a NutriChef Carla Pires aqui no programa. E aí, Pri? Carla Pires, que coisa boa você hoje aqui sendo entrevistada, porque a gente já pintou e bordou nesse programa. Olha, Pri, vou confessar que eu estava com saudades. Gente, como não pode dar beijinho, a gente manda coração, né? A gente está aqui cuidando de tudo. Momento coronavírus, Sim. Essa quarentena está difícil. E é por isso que hoje a gente decidiu parar de falar um pouquinho das notícias, porque já tem muitos programas com muitas notícias, news toda hora, as informações. E passar um pouquinho para quem está em casa, opções do que fazer nesse momento de quarentena e quem sabe desenvolver aí um recurso extra. Exatamente. Para começar a se virar em casa, né? E a NutriChef Carla Pires? Carla, eu nunca te perguntei isso no Cozinha Saudável. Conta um pouco da sua história, da sua experiência. Você é professora de faculdade, Sim, não é? sou. Na verdade, Pri, eu comecei a minha jornada na nutrição. Então, eu sou formada em nutrição, então sou nutricionista de formação. Mas eu, assim, cresci vendo a minha mãe na cozinha. Minha mãe sempre foi aquela mãe que fazia o bolo do aniversário para família, para os amigos, para o vizinho que não tinha muito jeito. E eu sempre cresci envolvida nisso. Só que, né, quando eu fui fazer a nutrição, eu descobri um outro universo, aquele universo que a gente não precisa usar tanto açúcar, né? Existem outras alternativas além da farinha de trigo branca. E a minha mãe sempre foi a do creme de leite, do leite condensado, enfim. Então eu associei o amor pela cozinha. Mãe. Minha mãe, quem não ama a Dona Carmen, né? Dona Carmen tem umas mãos de ouro no sentido de cozinhar. Minha mãe já teve buffet. Então assim, meu pai teve uma loja de festa. Então pensa, minha mãe fazia a comida e meu pai montava a festa. Então a gente cresceu vendo nesse ambiente, vendo tudo isso, né? E depois na nutrição eu descobri a parte da nutrição funcional e da gastronomia funcional. Foi aí que eu fui me aperfeiçoar. Só que antes de tudo isso, né, terminando a nutrição, a minha paixão sempre foi ensinar. Então eu fui fazer mestrado e eu acho que hoje a gente já tem aqui uns 16 anos de estrada aí no ensino superior, então trabalhando em curso de educação física, nutrição, enfermagem e gastronomia. Quando você fala gastronomia funcional, o que seria? Muita gente acredita que gastronomia funcional é sinônimo de sem glúten, sem lactose, sem gosto, sem sabor. Só que não, né? Hashtag só que não. O que é a funcionalidade? É você buscar através dos alimentos, e aí entra aquele conceito maravilhoso que eu falo do Guia Alimentar da população brasileira, de priorizar o consumo de alimentos in natura e evitar ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. O que tem nesses alimentos in natura? Tudo aquilo que o nosso organismo precisa. Então, às vezes a gente consome, vou dar um exemplo aqui do tomate, né? O tomate é um alimento que a maioria dos brasileiros consome diariamente na salada, correto? Sim, sim. Eu faço isso, com certeza você faz isso e as pessoas de casa também. O que a gastronomia funcional vai fazer? Vai entender um pouco mais quais são as propriedades que esse tomate apresenta. Então, estudando isso, a gente percebe que as propriedades do tomate, a funcionalidade dele, então ele tem um bioativo que é o licopeno. Como é que eu consigo extrair o licopeno do tomate? Aquecendo esse tomate. Não que eu não vá consumir isso com o tomate in natura, mas se eu consumir esse tomate aquecido e associado a uma fonte de gordura, eu consigo extrair melhor esse bioativo.
Então, essa é a gastronomia funcional. É olhar para um alimento, ver o que ele tem e a melhor maneira de consumir esse alimento para que o nosso organismo possa extrair as suas propriedades na totalidade. E o que a gente mais precisa hoje é entender quais são as propriedades da nossa alimentação para poder nos munir de imunidade. Exato, eu falo que o momento agora é esse, eu falo que a palavra-chave é imunidade. Então, tudo que a gente puder fazer para aumentar a nossa imunidade vai ser a nossa melhor arma aí na luta contra essa pandemia. Não tem uma outra alternativa. Atividade física, então, melhorar o corpo no geral, trabalhar a mente, então, o que a gente vai falar hoje aqui é uma alternativa saudável para não ficar só ligado nas notícias, Eu falo, tem muita fake news, a gente acaba nem entendendo direito tudo que está acontecendo em função desse monte de notícias que a gente acaba sendo bombardeada diariamente. Então, tem que ter uma horinha do dia que você vai desligar a televisão, vai se concentrar e vai escolher uma atividade que te dê prazer. No meu caso, é cozinhar. Nossa, a gente sabe que ela cozinha muito bem, com muito esmero, com muito capricho. E Carla, como que você enxerga a importância do cozinhar? Olha, Pri, isso é uma coisa que eu tenho buscado há muito tempo. Por quê? Eu falo que, acho que a gente até conversou isso nos programas, Cozinhar é a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa saúde. E existe uma coisa que é transmissão de habilidades e de hábitos culinários. Então, eu sou mãe, você também. Como eu falei aqui agora, eu cresci, eu tenho um exemplo dentro de casa do que é o cozinhar. Então, mesmo minha mãe fazendo os bolos com um monte de açúcar e leite condensado, tinha a comida saudável. Então, a gente não abria lata, a gente não abria pacotinho. Era caseiro. Imagina, eu lembro da minha avó fazendo pão, da minha mãe preparando, meu pai fazia bolo, e não é bolo de caixinha, não, Então, eu lembro que o leiteiro entregava o leite em casa, não era leite de caixinha. Então, esse resgate das habilidades culinárias tem tudo a ver com o que a gente precisa agora. Por quê? Porque se eu cozinho, eu sei o que eu consumo. Quando eu compro pronto, eu não sei a qualidade do alimento que está dentro desse pacote, eu não sei com quais técnicas higiênicas ele foi preparado e automaticamente eu posso afirmar que dentro de um pacote, além do alimento, você tem corante, conservante, estabilizante, ou seja, um universo aí de aditivos químicos que não agregam nenhum tipo de benefício para a nossa saúde. Então, cozinhar é um hábito, Mesmo quem nunca tentou, eu acho que é uma terapia super válida. Eu falo que, gente, não se apeguem a se deu certo ou não, se ficou bonito ou não. O importante é o tempo que você vai se dedicar e naquele momento você pensar naquilo. Então, um exemplo, às vezes... terapia mesmo, é o mindfulness, você está presente no que você está fazendo, é algo operacional que ajuda também a gente a ficar presente. Sim. Não é? Se você escolhe, por exemplo, pintar um quadro, você já sabe pintar quando você chega na primeira aula? Não, você vai aprendendo com o tempo. É a mesma coisa a culinária, o cozinhar. Então, às vezes, você começa pelo mais simples, vamos tentar fazer um arroz soltinho. Vamos estudar, será que tem várias maneiras de fazer o arroz, ou só de um jeito que a gente faz o arroz? Um omelete, começa do básico. E aí eu falo que a parte mais interessante da gastronomia, da culinária, é você abrir a geladeira ou abrir o armário, olhar o que você tem em casa e a partir dali criar pratos novos. Mas aí já é de... Não, vamos por partes. Vamos por partes. É fácil assim criar, olhar, falar isso combina com isso. Às vezes não é nem... Carla Pires no sangue, Às vezes, Pri, eu recebo muitas perguntas nesse sentido lá na minha página, no Face. Vamos falar da sua página no Face? Vamos colocar no GC para quem está em casa. Quem Ama Cozinha. Quem Ama Cozinha, o Instagram e o Facebook. E no Quem Ama Cozinha, vão lá no Instagram, curtam a página do Instagram Quem Ama Cozinha, porque vocês vão ter receitas diárias agora na quarentena. Exato. Então, Pri, essa cozinha terapia que a gente está trazendo hoje surgiu exatamente. Eu já fazia isso, não com a frequência diária de compartilhar receitas, mas pelo menos dicas, orientações sempre tem. E eu sempre compartilho receitinhas. Mas na quarentena, eu pensei, o que é que eu posso fazer para ajudar quem está em casa a desligar um pouco, a se permitir sair dessa vibração, E aproveitar esse momento em família. Porque cozinhar em família é a coisa mais divertida que existe. Você cozinha com as suas filhas, Carla? Olha, no dia a dia isso é mais difícil, Porque a gente, na rotina, mas nesse tempo até o marido entra na
Cristiano Ronaldo da Viva Academia. Vamos fazer exercício, hein? Exato, Lá com o Ronaldo. O bom é que o casal é uma dupla perfeita. Alimentação e exercício físico. Eu falo, ele cuida do exercício físico, eu cuido da alimentação e minhas filhas da propaganda. Ah, é? Não, alguém tem que falar um pouco de vocês, que a Carla não quer falar aqui que ela aceita encomendas, pessoal. Sim! E a gente tem tanta coisa boa. Vou deixar também seu telefone para Pode deixar o zap, quem quiser pode mandar mensagem pelo... Cara, é salgado e doce? Ou mais doce? Então, eu falo que a minha gastronomia ela tem um pouco de tudo. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é pegar uma receita que já existe e fazer uma releitura funcional. Né? Então, fazer com que as pessoas... Porque a gastronomia funcional ele tem essa outra vertente, que é da culinária inclusiva. O que significa isso? Que às vezes eu tenho pessoas com algum tipo de alergia, intolerância ou restrição de ordem alimentar que não pode consumir o glúten, ou que não pode consumir um produto que tenha leite ou derivados. Então, para que essa pessoa possa ter acesso a um brigadeiro, a uma festa de aniversário com um bolo recheado, entra a gastronomia funcional. Então, a gente vai fazer um bolo que não contenha glúten, que não contenha leite, então o brigadeiro, a gente vai substituir o leite condensado por um outro ingrediente. Olha, mas isso é muito importante. E a gente tem alguém que faça isso, que a gente possa comprar com essa riqueza de informação e de nutrientes, porque eu sei que você compra tudo orgânico também, né? A grande maioria. Eu falo que aqui na cidade de Araraquara a gente tem produtores locais excelentes que trabalham com orgânicos, então seja você aquela pessoa que adora pegar a sua sacolinha e ir até a feira, que eu acho isso muito rico, porque lá você descobre um universo de alternativas de alimento para você mudar um pouco, né? Para sair do arroz, feijão, salada de alface, tomate, batata, né? Então nessas feiras orgânicas que a cidade oferece, você encontra plantas alimentícias não convencionais. Sabe o que é isso, Pri? Eu sei, porque eu já comi. Já, várias vezes. Como que chama? Né? As punk, né? Então, assim, que na verdade... Ela sempre inovando, ousando, eu aprendendo junto com você, né? E se permitindo experimentar, né? Porque às vezes a gente escuta e fala, gente, punk, né? E às vezes você tem uma ali plantada no seu quintal, que você acha que é um matinho que tá ali, que não serve pra nada, e que tá ali é de comer. Então, taioba, gente, né? O peixinho da horta, que é uma delícia, né? Então, nessas feiras você encontra taioba, encontra o peixinho da horta, a hora pronobis. Então, são coisas que você pode agregar, né, aos poucos na sua alimentação diária, para poder diversificar os ingredientes e os nutrientes que você vai consumir. E não quer ir para a feira? Tem cestas que chegam na sua casa de orgânico. Né? Você pode mesclar um pouco de cada. Olha só, Nutri-Chef Carla Pires aqui no Conexão Saúde com muita informação útil de qualidade pra gente. Agora a gente vai dar uma passadinha lá na clínica do Dr. Hélio Primiano, no bloco Visão em Foco, porque hoje ele vai contar pra gente um pouco sobre cirurgia refrativa, que são as cirurgias de correção de grau dos nossos olhos. Fala, doutor Hélio Primiano. Visão em Foco, com Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Olá, eu sou o Dr. Hélio Primiano. Hoje vai uma dica para os pacientes que têm grau e gostariam de corrigir esse grau. A gente usa um termo cirúrgico para isso, que é cirurgia refrativa. E essa cirurgia, hoje, ela está amplamente divulgada. Os pacientes que geralmente são submetidos a esse tipo de procedimento são pacientes acima de 21 anos, mesmo porque antes disso não se concretizou ou não se estabilizou estatisticamente nos estudos o grau do paciente. Uma dica importante é que esse grau, para se fazer o procedimento cirúrgico, esteja estável pelo menos no período de 1 ano e o paciente acima de 21 anos de idade. Lembrar que hoje a gente tem equipamento suficiente para saber se esse tratamento cirúrgico vai ter um bom resultado ou não, ou se tem indicação ou não para determinado paciente. De repente um paciente tem indicação e outro não. E essa é a minha dica de hoje. Visão em Foco, com Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão.
Doutor Hélio Primiano, muito obrigada pela sua participação. E agora a gente vai aprender um pouquinho com o Dr. Oscar Munhoz como de fato fazer a higienização bucal. No quadro Odontologia de Ponta. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Bom, olá pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que parece simples, parece comum, mas ainda gera muita dúvida na população, que é a parte sobre higiene bucal, tá? Então a gente trouxe aqui algumas amostras de produtos sem interesse comercial, mas só para que vocês entendam o que a gente, quando a gente faz uma higiene bucal, o que é importante a gente levar em consideração. Falando de escova, tá? Quando a gente escolhe uma escova, é importante que a gente tenha em mente o tamanho da cabeça, a quantidade de cerdas e a maciez das cerdas, assim como a pega dessa escova, tá? Então a gente sabe que para crianças é fundamental que essa escova ela tenha uma pega suficientemente boa para que ela consiga exercer uma movimentação e uma higiene de maneira mais efetiva dentro da coordenação motora que ela tem. Assim como os idosos também precisam de uma pega, às vezes até uma adaptação maior por conta também dessa coordenação motora que foi se perdendo, né? E nesse sentido, a cabeça das escovas, elas têm que ter um tamanho suficiente para que você consiga limpar de maneira adequada os dentes sem machucar gengiva, boca, né, bochecha, enfim. E a maciez da cerda ela é muito importante também no sentido de eficiência e também na questão de machucar ou não aquela região da gengiva. Então cerdas muito macias, como por exemplo aqui a gente tem cerdas, uma quantidade de cerdas bem grande nessa escova aqui. Cerdas muito macias, elas são muito indicadas muitas vezes para pacientes que terminaram uma cirurgia gengival, pacientes com altíssima retração e sensibilidade, onde pode machucar aquela região ou aumentar a sensibilidade. Mas para os pacientes que não têm esse perfil e querem uma eficiência maior de higiene, a gente vai trabalhar com cerdas um pouco mais firmes, né? Desde que elas não sejam agressivas, desde que elas sejam homogêneas. E nesse sentido, junto com a escovação, a gente vai estar associando as pastas de dente que elas vão ter um grau de abrasividade, tá? Então, é um capítulo à parte que a gente vai falar, mas o importante é que a pasta de dente ela serve como o quê? Como um detergente para melhorar a eficiência da higiene, tá? Mas não é ela que vai fazer a limpeza por si só, é a escovação que é importante. E o enxaguatório bucal, ele entra como um coadjuvante no sentido de acessar as áreas que a escova e a pasta não conseguem agir, assim como o fio dental também acaba atuando nesse sentido, tá? E os colutórios, os enxaguantes, nós temos também vários no mercado, desde aqueles que têm o potencial de melhorar a questão de controle de placa de bactérias na boca, até aqueles que têm a função de remineralizar os dentes, que podem por algum motivo estar perdendo o cálcio, perdendo os minerais e propiciando a cárie. Enfim, isso que a gente pode falar no momento, a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente sobre isso, mas já é um alerta que a gente dá para vocês no início de escolha de uma melhor escova, de uma melhor escolha de um enxaguatório, de uma pasta, tá? Procure seu profissional, pergunte para ele exatamente aquilo que encaixa para sua higiene bucal, tá? E ficamos aqui com mais uma dica sobre odontologia. Até uma próxima. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muitíssimo obrigada, doutor Oscar. É um prazer, uma alegria sempre tê-lo aqui com a gente no Conexão Saúde. E agora quem fala um pouquinho com a gente é o doutor Dario, do bloco Neurologia Sem Neuras. E ele vai falar sobre aquele exame eletroneuromiografia que muitas pessoas morrem de medo de fazer, mas ele vai explicar pra gente certinho como que é esse exame. Neurologia Sem Neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o exame de eletroneuromiografia. O que é esse exame? Esse exame é um método diagnóstico para doenças dos nervos periféricos, dos músculos e algumas outras doenças neuromusculares, como por exemplo da junção neuromuscular. Existem várias doenças que nós diagnosticamos aqui.
A mais comum delas é a síndrome do túnel do carpo, onde nós colocamos eletrodos em alguns pontos, fazemos uma estimulação ao nível do punho e até ao nível do cotovelo e até em outros pontos se precisar, para determinarmos graficamente a resposta desse nervo. Como a gente examina outros nervos também nos membros superiores, como o nervo ulnar, nervo radial, nervo axilar. Nos membros inferiores, né, o nervo fibular, nervo tibial, nervo ciático, nervo femoral, vários nervos. E toda essa etapa do exame é feita através de estímulos, através de um estimulador que promove pequenos choques, né, que na maioria das vezes são suportáveis, um ponto ou outro que às vezes incomoda um pouco mais, né? Então aquela coisa de que o exame é insuportável, vai doer muito. Não, a gente sempre procura fazer com bastante calma e tranquilidade para que o paciente consiga realizar o exame todo sem grande sofrimento, né? Até porque é um incômodo que é só no momento do exame. Numa segunda etapa, nós usamos uma agulha, né? É uma agulha geralmente bem fina, ela não vai até muito profundo no músculo, ela examina a superfície dos músculos, onde nós realizamos o exame ao músculo em repouso, a uma contração leve e uma contração mais forte, né? Para a gente determinar os potenciais elétricos dos músculos e assim pesquisar sobre doenças até musculares, como as miopatias, que tem várias causas, né? Uma delas até a própria doença metabólica da tireoide, né? Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, né? E esse exame então é basicamente realizado nessas duas etapas. Doenças mais graves, como as polineuropatias do diabetes, do álcool, a gente diagnostica através desse exame. A própria síndrome de Guillain-Barré, que todo mundo já ouviu falar. A própria esclerose lateral amiotrófica, né? Que é a doença lá famosa do Stephen Hawking, esse exame que faz o diagnóstico complementar, obviamente que é importante o exame clínico realizado pelo médico. A miastenia gravis, que é uma outra doença que é da junção neuromuscular, existe teste específico nesse exame para isso. É isso, o exame de agulha também na maioria das vezes é suportável, com dor de limiar bem tranquilo para a grande maioria dos pacientes. Neurologia sem neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. Muitíssimo obrigada, Dr. Dario, sempre pela sua participação aqui no Conexão Saúde. E já que a gente fala de culinária, o Conexão também tem uma super parceria aqui, que é com a Casa de Bolos, que sabe que esse é um momento sim de ficarmos mais em casa. E por isso a Casa de Bolos entende que essa é uma grande oportunidade de nos fortalecermos como família, cuidar uns dos outros, aproveitar esse tempo para sentar em volta da mesa, conversar, restabelecer os laços e valorizar o que realmente é importante. E para melhorar todos esses momentos em família, a Casa de Bolos continua junto de nós. Olha só, ela entrega os bolos na sua casa, é isso mesmo. Delivery de deliciosos bolos caseiros na sua casa. Lembrando sempre que os processos da Casa de Bolos, que já contemplavam rigorosos controles de higiene e qualidade, estão sendo reforçados de acordo com as orientações e determinações dos órgãos competentes. Então vamos aproveitar aqui em Araraquara, o telefone do delivery é 16 30 14 20 02. Em Matão é 3384 5016. Olha lá, vai aparecer aqui na tela para vocês. Peçam também bolos caseiros feitos com muito carinho na sua casa. Ligue e encomende com a Casa de Bolos Matão e Araraquara. E agora eu também tenho um recado para vocês, que é do H Saúde, que está há mais de 40 anos, né, oferecendo opções ideais para o atendimento dos seus funcionários, da sua família. Tudo isso com a tradição e a estrutura de uma das mais respeitadas instituições de saúde da região, que é o Centenário Hospital Carlos Fernando Malzone. E para comemorar todo esse tempo, essa expertise, esse know-how, o H Saúde tem novidades. São mais 8 categorias diferentes de planos. Olha só, mais 8 categorias diferentes de planos. Então, ligue, plano familiar, individual, empresarial, todo o cuidado que você e sua família merecem num plano que não para de crescer. Então ligue, fale com os atendentes do H Saúde, a hora é agora. A gente cada vez mais percebe da importância da gente cuidar da nossa saúde. Então é 16 3383 9333.
nunca foi tão importante a gente priorizar a saúde. H-Saúde, seu plano, seu hospital, maior e melhor para você. E antes da gente ir pro intervalo, Carla, a Carla fez o capricho, teve o capricho de separar uma receita. Sim. Né? Uma receita que eu vou passar aqui para vocês, Carla. A receita de nhoque de abóbora. Sim. Com manteiga, nhoque de abóbora de cabotiá salteado na manteiga ghee. Sim. Na verdade, Pri, a gente tem o costume de consumir o nhoque que a gente cozinha. Esse a gente vai usar, pode ser a abóbora cabotiá, pode ser mandioquinha, pode ser batata doce roxa, menos que a gente conseguir de farinha, e ao invés de a gente cozinhar, a gente vai saltear na manteiga. Então vai ficar um nhoque grelhado. Pode usar a manteiga ghee, que a gente, né? Depois você explica no segundo bloco. Sim, Carla. pode ser no azeite. O que eu vou fazer? Colocar a imagem desse nhoque delicioso para vocês aí de casa. Olha lá, olha esse nhoque, olha essa imagem. E do lado a receita. Então corram, anotem aí essa receita deliciosa. Se perder, vai estar no Instagram do Quem Ama Cozinha e também no Instagram do Conexão Saúde. A gente vai passar para vocês a partir de amanhã toda essa receita, mas é um presente aí da Carla Pires antes da gente ir para o intervalo. A gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre cozinha terapia com a NutriChef Carla Pires. Mas antes a gente dá uma passadinha rápida lá na clínica do Dr. Victor de Almeida, porque hoje ele vai falar da importância das vacinas e as principais vacinas a partir dos 6 meses de idade. Fala, Dr. Victor! Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre vacinação em crianças maiores de 6 meses de idade. O que nós temos nessa fase? É muito importante o quê? A vacina da gripe, tá? Que é uma vacina que deve ser tomada anualmente, porque o vírus da gripe, o vírus da influenza, ele modifica todo ano. Então, no primeiro ano de vida são 2 doses, depois do primeiro ano você toma 1 dose por ano. Bem, não precisa nem dizer por que você deve dar a vacina da gripe. Nós estamos vivendo agora, em fevereiro de 2020, um surto de um outro vírus, que é o coronavírus, que é um vírus extremamente perigoso e que eu espero que tenha vacina talvez até o final do ano. Mas o vírus da gripe, a gente já tem bem mapeado e você pode prevenir uma série de óbitos todos os anos que ocorrem quando não tem a falta dessa vacina. Outra vacina importantíssima no nosso meio, no Brasil, é a da febre amarela. Então, sempre lembrando o seguinte, a febre amarela silvestre, aquela que passa do macaco para o ser humano, essa a gente não tem como controlar, apenas com vacina. Então, todo brasileiro deve tomar o quê? 2 doses da vacina da febre amarela. Então, veja se seu filho já tomou 2 doses, dependendo da idade. Quer dizer, a primeira é com 9 meses, a segunda com 4 anos, tá? Depois, obviamente, se seu filho for mais velho, veja se na carteira ele tem 2 doses da vacina dada. Outra importante depois de 1 ano é o quê? É a catapora, que é uma doença que pode ser fulminante, a sarampo, cachumba e rubéola, como eu já falei anteriormente. Mesmo que seu filho tenha tomado com 6 meses, essa vacina de 6 meses, às vezes, ela é totalmente neutralizada. Então, em termos práticos, ela não tem valor para vacinação de longo prazo. Você tem que dar outra dose dessa vacina e repetir essa segunda dose. Quer dizer, na verdade, a maioria das crianças agora estão tomando 3 doses da vacina sarampo, cachumba e rubéola. Bem, hepatite A, que é uma vacina que por água contaminada, a contaminação é oral fecal e muito comum no Brasil, infelizmente. Então, todas as crianças devem tomar a dose dessa vacina depois de 1 ano de idade, para prevenir o quê? Hepatite fulminante. A hepatite fulminante é extremamente grave e ela pode levar ao quê? Uma perda do fígado, e às vezes a única solução para essa perda do fígado é o transplante de fígado, por uma doença boba que pode ser evitada com a vacina da hepatite A, que nós já temos há mais de 15 anos.
Bem, outra doença importantíssima é, até os 4 anos de idade, é que você repita a vacina da difteria, tétano, coqueluche e da polio, tá? E a segunda dose da vacina da febre amarela. Importantíssimo também a questão das vacinas das meningites, tá? Nós temos a meningite meningocócica, que tem uma série de tipos de bactéria, e você deve perguntar ao seu pediatra se seu filho está devidamente vacinado ou não. Caso você não tenha um pediatra, o médico de família, ou você vai ao posto se informar, que eu acho que é muito importante isso. E eu acredito também que todas as escolas devam pedir aos pais uma declaração do médico, do pediatra ou do posto de saúde se o filho está vacinado corretamente. Isso é para proteger o seu filho e proteger o filho dos outros também, porque tem alguns que acham que vacinação é bobagem, por total ignorância sobre o tema. O problema é que a criança que está exposta, ela pode apresentar um risco para as outras que não tem nada a ver com a história. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Muito obrigada, Dr. Victor, por estar aqui com a gente sempre no Conexão Saúde. E agora a gente faz questão de dar uma passada lá no Coque de Matão, que a Mônica Bido vai contar pra gente um pouquinho sobre a Escola da Inteligência, que é algo formidável. Olha só. Educação para Crescer. Apoio Cultural. Coque Matão. A Escola da Inteligência é um programa educacional que visa trabalhar o desenvolvimento da educação socioemocional no ambiente escolar. Ela é idealizada no renomado Dr. Augusto Cury e ela contempla os alunos, professores, colaboradores e também as famílias. Nossa escola acredita ser de extrema importância este trabalho de desenvolvimento das habilidades socioemocionais, inclusive previstas na BNCC, onde damos a oportunidade dos alunos de trabalhar o lado acadêmico, pessoal e profissional também, através do gerenciamento das emoções e dos pensamentos, aprender a lidar com perdas e frustrações, trabalhar a autocrítica, a desenvolver a autoconfiança, a autonomia, empatia, resiliência e também fortalecer a autoestima. A atividade desenvolvida foi a campanha da Lida do Bem, em que os alunos desenvolveram combinados de convivência, que são praticamente atitudes saudáveis que devem ser cumpridas ao longo do ano. E além disso, eles também espalharam essas mensagens pela escola, de modo a compartilhar, a convidar todo mundo a também aplicar essas atitudes no seu dia a dia. Olha que regra importante, manter a escola limpa e organizada. Se liga nisso, é o nosso dever ser gentil com a natureza. Se liga na campanha do bem, é importante respeitar os amigos. Olha só que dica, ouvir os amigos com atenção plena. Olá, Liga do Bem, se liga nessa dica, é sempre bom se colocar no lugar do outro. Educação para Crescer. Apoio Cultural. Coque Matão. Educação para Crescer aqui no Conexão Saúde. É uma alegria ter esse bloco, falar, né? Ter todas essas crianças aqui no nosso programa. Um beijo enorme para vocês. Parabéns para o Coque de Matão. Esse projeto de Escola da Inteligência nunca foi tão importante. A gente precisa, Carla Pires, desenvolver as nossas habilidades emocionais. Com certeza. E as crianças já começam desde pequenininha entendendo sobre autocontrole. Eu vejo minha filha, às vezes ela fala coisas da Escola da Inteligência. Mamãe, a gente tem que ter autocontrole. Que bonitinho. Gente, que graça. Então já entende de ansiedade, já começa a perceber os sentimentos, a perceber o que acontece, né? As emoções internas. Trabalhar com tudo isso, porque a gente sente de tudo, o lado bom e o lado ruim da vida, né? Assim, a gente tem nossas sombras, tem as nossas luzes, vamos dizer assim. Mas é importante já desde pequeno trabalhar com isso. E o Coque Matão, eu sou prova, eles fazem muito bem isso.
E a gente volta aqui para nossa entrevista, que eu estou adorando. Falei, NutriChef Carla Pires, como que eu nunca havia te convidado para sentar aqui nesse sofá. A gente só cozinhava, né? Só mão na massa. Mas você tem muito conteúdo, muita coisa mesmo. Obrigada, Pri. E agora eu queria entender o lado prático de tudo isso. Como que você consegue conciliar? É muita organização, é muita disciplina, porque você vai fazer uma receita, tem uma encomenda, tem a família. Sim. E faz tudo com os melhores ingredientes. Porque hoje em dia, por que a gente às vezes acaba não fazendo ou não priorizando orgânico, enfim? Porque a gente dá desculpa que a gente vive na correria. Mas a gente percebe nessa quarentena que às vezes não é por conta da correria. Né? Continua não e fazendo. consegue dar conta de tudo às vezes, né? Eu falo que cozinha precisa de disciplina. Mas é uma coisa que não é nada fora do que a gente imagina, que tirar um pouco a ideia de que cozinha dá trabalho, de que comer bem é caro. Então, falou dos orgânicos, eu vou puxar esse gancho, Pri. Quando a gente consome orgânico, o orgânico ele tem uma durabilidade maior do que um produto convencional. Então, o que é legal? Se você vai à feira, compra orgânico ou a cesta chega na sua casa, higienize todos os produtos. Então, quando chega a minha cesta, tem o alface, eu já pego a folha de alface. Lembrar que não é porque é orgânico que eu não preciso higienizar. Ele não tem agrotóxico, mas estava ali na terra, né? Então a gente tem que higienizar. Então eu já deixo de molho no hipoclorito lá, os 20 minutinhos, passo na água, seco bem. Aí a gente tem essa folha na geladeira durante a semana toda, então você poupa o seu trabalho diário de ter que higienizar essa folha novamente. Então, praticidade, organização. E você higieniza como? É água e com um pouquinho de... hipoclorito ou a própria água sanitária, a gente já tem que tomar o cuidado de observar no rótulo. As que são próprias para higienização de alimentos têm essa descrição no rótulo. Então, só procurar... Então, é 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Então faz essa solução, deixa frutas, verduras, tudo que você vai consumir. Lembrando que o orgânico a gente consome na íntegra, então não descasca, você vai consumir a casca. Então coloca tudo de molho, faz a higienização, seca bem e guarda na geladeira. E aí você vai ter esses alimentos prontos, né? O que for para você, por exemplo, um mamão, você já pode fatiar, deixar pronto, um morango, isso e você já tem isso exatamente. No consumo também, até para as crianças. Aí elas mesmas, né, já vão lá, abre a geladeira, pega a frutinha que vai consumir, não tem que fazer esse trabalho de higienizar na hora. Então isso é bem interessante para praticidade do dia a dia. Então eu faço muito isso. Quando chega, ou eu vou à feira, ou chega a minha cesta orgânica, eu já faço toda essa higienização. E quais são os produtos que você já trocou na sua vida, que você não usa mais, por exemplo? Farinha branca. Farinha branca para qual farinha? Como é que você faz isso? Na verdade, assim, ó, o que não tem em casa, açúcar refinado, de maneira alguma. Então, não tem. Que açúcar você usa? Demerara, na grande maioria das vezes, ou o mascavo. Então, preparações que você pode usar o mascavo, que não vai alterar, eu uso o mascavo. Adoçar um café para quem ainda não conseguiu, né, desapegar do docinho no café. Eu sou essa pessoa. Então, o mascavo não funciona, porque ele vai deixar um gosto residual, você não vai conseguir sentir o gosto do café. Então, aí você pode fazer a opção pelo demerara, mas o refinado, não. Então, eu tenho sempre o mascavo e o demerara. Farinha. Eu gosto muito da farinha de aveia, farinha de trigo integral, né, farinha de arroz integral, farinha de oleaginosas, farinha de amêndoa é uma coisa que eu uso bastante. Esse bolo tem farinha de amêndoas. Vamos já mostrar esse bolo para vocês que estão em casa. A Carla também teve um outro capricho de trazer aqui para o estúdio um bolo de limão siciliano, é isso? Isso. Já que eu não ia cozinhar, né, eu cozinhei em casa e trouxe pronto. Ela não poderia deixar de cozinhar em algum momento. Não poderia. Programa, de alguma forma. A cozinha tinha que entrar, né? Não tem jeito. Então, nesse bolo é um bolo de limão siciliano com amêndoas. Então, tem farinha de aveia, farinha de amêndoas na massa. Não tem farinha de trigo. Então é um bolo que você vai perceber que ele não é um bolo que vai crescer muito, né? Mas é um bolo saboroso, macio, delicioso, perfumado, né? O limão siciliano ou a lima da Pérsia, eu falo que a hora que você está assando, aquele aroma que sai na sua cozinha é divino. É divino. Não, eu falo que o que a Carla faz parece mocap. Quando eu trabalhava em agência de publicidade, a gente tinha os mocaps, era tudo de plástico, tudo muito perfeito pra gente tirar as fotos pra sair daquele jeito que sai em fotografia. E olhando, não parece um produto
verdadeiro. De comer, não. É um capricho, é um mocap de um bolo siciliano. Eu tenho certeza que eu vou cortar e não é verdadeiro. Não, olha, é verdadeiríssimo. Cara, você tem uma última dica assim, importante para quem tá em casa? É começar a cozinhar com a família, com os filhos. Isso, Pri, é o que eu ia falar. Leve as crianças para a cozinha, né? Lá no Face, no Insta do Quem Ama Cozinha, tem várias receitinhas, mão na massa, para as crianças poderem participar desse processo. Eu até trouxe aqui, ó, um biscoitinho que eu falo que isso chama muito a atenção das crianças. É um biscoitinho amanteigado funcional. Então, é um biscoito que você pode fazer tanto no sabor baunilha, usando extrato, não essência, né, que a gente já ensinou a fazer no Cozinha Saudável, extrato de baunilha, cacau 100%, e é uma receita que as crianças põem a mão na massa. Então, modela, usa o cortadorzinho, elas podem depois presentear, né, quando terminar toda essa quarentena, leva para os avós. É uma maneira de expressar o amor e o carinho em forma de comida. Então, leve as crianças para a cozinha, leve as crianças à feira, ao mercado. Elas têm que entender o que é um alimento natural, né? Explicar o porquê. Às vezes a gente fala assim, não pode comer o pronto, mas não explica o porquê. Então, por que ela não deve consumir um biscoito que vem num saquinho e ao invés, né, do biscoito do saquinho, preferir? Então, lembrar da importância do in natura. Se você tiver... Eu falo, gente, eu moro em apartamento, isso não é desculpa. Faz uma horta. Né? Tem os seus temperinhos ali sempre à mão, é uma coisa que já vai despertando aos poucos a criança, né? E eu falo que você vai criar uma geração que vai ter um legado culinário. Então, eu tenho hoje, até hoje, os livros de receita da minha avó. Hoje a gente não usa mais escrever, né? Então você tem que deixar o seu legado para os seus filhos. Então, levá-los para a cozinha, ter essa memória afetiva de vocês todos juntos cozinhando, é o melhor presente que você pode dar para sua família. NutriChef Carla Pires, arrebentando os nossos corações, sabe que ela faz tudo com muito amor. E o Instagram dela é Quem Ama Cozinha. Não poderia ter logo melhor, marca melhor do Quem Ama Cozinha. Tem no Facebook também? Tem Face e tem Insta. Então, olha, a gente vai passar rapidinho aí uma imagem de uma massa de pizza semi-integral vegana, que a gente também vai deixar a receita para vocês aqui no programa rapidinho. Mas estará lá. Está lá já. Já está. Essa já está. Quem Ama Cozinha e outras receitas, e vai estar também no Insta do Conexão Saúde. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta, porque tem cozinha. E quem cozinha hoje no Cozinha Saudável é o chefe Chico Olive, e ele fez uma receita fácil de fazer para já começar essa história de cozinhar com a família que vocês vão adorar. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta direto para o nosso bloco delicioso, saboroso, se bem que este programa está delicioso desde o primeiro bloco, né? Porque a gente vem falando aqui de cozinha com a NutriChef Carla Pires, mas a gente também sempre lembra do saboroso suco de laranja Life, que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer? Que não contém adição de conservante, de açúcar, de água, ou seja, é um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura, 100% prontíssimo para beber. O Suco Life tem embalagens de 1 litro, 2 litros, 5 litros, 200, 300 ml, enfim, todo tipo de embalagem, todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva Life! E agora a gente vai lá para o Espaço Livre, chefe Chico Olive. Que receita boa, eu adorei porque eu amo um doce. Foi difícil para o chefe Chico Olive fazer um doce no Cozinha Saudável. Acho que esse é o primeiro doce que ele faz. Fala, senhor chefe Chico Olive! Cozinha Saudável, apoio cultural, Espaço Livre Gastronomia. Olha lá, mais um Cozinha Saudável. Nós estamos aqui no Espaço Olive com ele, Chico Olive. Isso. No Espaço Olive. É algo bem... transcendental. Transcendental. É o seguinte, Olive em italiano, com I e U no início, significa oliveiras. Olha, gente. E antigamente o pessoal tinha a profissão de acordo com o nome, né? O nome de acordo com a profissão, desculpa.
Olha! E aí então os Olive eram os plantadores de azeitona. E aí quando veio pro Brasil, empurraram o bisavô do barco, falaram que é Olive, virou Olive, mas o certo é Olive. E eu quis trazer essa parte da família, né? É um sistema, né, Chico? Culinária da roça para mesa, essa coisa europeia, né? De compartilhar e pouca coisa, simplicidade, mas muito gostoso, né? Falou tudo, não precisa falar mais nada. Mais nada. Por isso que eu falo que hoje eu tô feliz, pessoal, porque hoje é dia do doce aqui no Cozinha Saudável. Chico Olive, até que enfim, nós vamos fazer um doce. Exato. Esse é Qual é esse doce? Esse foi um dos primeiros doces que a gente fez no restaurante, inclusive aqui no espaço. Eu tenho que dar os créditos à Catarina. Conhece a Catarina? Olha, Catarina, muito obrigada por deixar a gente gravar aqui toda essa bagunça que a gente faz no seu espaço. Que eu limpo. Você limpa mesmo, Chico? Eu e Mr. Enzo. Acho bom mesmo. Salve, Catarina. Um beijo pra ela. Um beijão, meu amor. E aí a gente vai fazer esse alfajor de cumbuca. Alfajor de cumbuca, Chico Olive, por favor. É um alfajor, né? É um alfajor que eu vou usar creme de leite fresco, doce de leite, chocolate amargo derretido, bolacha de maisena e um toquezinho de flor de sal para que realce o sabor do açúcar. Sabia disso? Não. A maioria dos doces, você tem um toque de sal para realçar o sabor. Garoto, fechou. Quanto? É a olho, assim? O doce de leite põe um pouquinho? Não. O chocolate derretido? Eu uso mais ou menos 250 ml de creme de leite para uma colher de sobremesa de doce de leite bem carregada e do doce de leite concentrado. Tá. 250 gramas de doce de leite. 250 ml de creme de leite fresco. Creme de leite. Eu tava meio confusa. Isso. Então, 250 ml de creme de leite fresco. Doce de leite. Uma colher de sobremesa. Uma colher de sobremesa. Mas é a gosto, porque se gostar mais ou menos... mas é verdade, né? É a gosto mesmo. Isso. E chocolate a gosto também? Pode ser, mas o amargo com o doce de leite, ele combina um pouco mais, sabe? Senão fica muito doce e depois você vai me xingar, entende? É verdade. Né? Ele tem medo de ser ovacionado na rua. Eu morro de medo, cara. Tô sabendo. Vamos lá? Ai, Chico. E eu vou usar esse amiguinho aqui, ó, o mixer. Mixer? Tá combinando, tá ornando, olha lá. Pose para a foto, isso. Vamos ver? Manda um beijo pra Elô, né, também. Um beijo pra Super Elô, que sempre produz meus looks. Vou aproveitar e agradecer meu cabelo também, que é a Cris de Matão. Olha, pessoal, entre nos meus stories, eu sempre coloco. A Cris é maravilhosa. Além também da Clínica New Look, eu sou sempre aqui em Araraquara, Clínica New Look, e Matão, a Cris. Em Paris? Paris? É o Olive. Tá bom, tá valendo. Eu não sei o nome francês. Não. Olivi. Todo mundo pergunta se é Olivi ou Ulivi. Eu falo, não, é Olive mesmo. U-L-I-V-I, Olive. Esclarecido? Vamos lá. Primeira coisa. Creme de leite. Creme de leite, 250 ml. É que eu vou pôr um pouquinho a mais aqui, gente, pra bater legal, tá? Pra você em casa fazer direitinho. Aí eu vou pegar uma bela colherada. Olha o brilho, né? Pegue um bom doce de leite, né, gente? Vamos falar qual que é esse, que é muito gostoso? Pode falar, vai. Pode falar. Tá liberado. Não vou falar. Não, pode falar. Não vou. Não? Não vou. Depois inbox, pessoal. A gente vai falar. É muito gostoso. Inbox. Porque é muito delicioso. Isso. Salzinho. E agora é só bater, cara. É? Nossa, é muito simples.
Que fácil, Chico Olive, é doce de preguiçoso. Creme de leite com... Não fala isso, ó, Catarina, ó, Cata. Tá vendo, cara? Ela acabou com as mulheres se atacam assim. Eu não sabia. É a receita da Catarina? É. Ah, você falou, né? Você mandou um beijo. Ai, Chico, eu pensei que você estivesse agradecendo por tudo que a gente faz aqui, né? Não, porque eu que faço, eu que limpo, eu só tô agradecendo a receita mesmo. Ah, tá. Desculpa, gente. Mas é de preguiçoso porque eu também adoro receitinhas assim fáceis de fazer. Ótimo. E um dia eu vou fazer a minha torta de banana aqui, que também é receitinha de preguiçosa, que é facinha de fazer e uma delícia. Vai banana? Vai banana, coitada. Cabeção. Que bom. Vamos lá, ó, põe o som aí. Olha lá, pronto. Eu só quero dizer um negócio. Quanto mais você bate, mais você emulsifica, né? Fica aerado e tal. E com a gordura do que. Ó, ó. É o objetivo, certo, Chico? Certo, minha senhora. Vamos deixar emulsificado este doce. Ó. Olha lá, garoto Chico Olive. Você viu? Sobremesa. Sobremesa não é muito meu forte, mas... Ah, mas a gente gosta, né, Chico? Por favor. Eu vou pôr uma colherada desse chocolate amargo no fundo, que é sempre legal ter no fundo do copo uma surpresa, não é? Aí você pode fazer assim, ó, minha senhora. Dá uma espalhada assim. Sim, senhor. Eu tô usando essa taça bico de jaca ou abacaxi, não sei, que a gente usa lá no restaurante. Você pode usar outro copo, tá? Ah, mas é uma graça, eu adoro essa. Vou usar a sua colher. Por favor, Chico Olive. Olha que legal, ó, ó, ó. Gente, que delícia. Esse vocês vão querer experimentar, né, meninos? Eu vou comer tudo aqui, ó, gravando. Salada ninguém quer, né? Saladinha, peixinho. Peixinho. Eu adoro peixe. Ah, eu também. Se eu pudesse, comia peixe todo dia. Eu como mais ou menos lá no restaurante. A gente tem um St. Peter muito gostoso. Faz com maracujá, faz com molho de frutas vermelhas. Eu já experimentei, bom mesmo. Ó, vou deixar a sua colher aqui. Nossa, chefe. Ah, você pode experimentar assim, ó. Que nem criança. Claro. Ó, tá vendo? Já ficou fundinho, já deu duas cores. Dá pra ver aí, Mickey? Aí, ó. Olha lá, que receita Experimenta, ver se tá gostoso. Já posso experimentar? Uhum. É bom? Aí com as bolachinhas, a gente faz assim. Nossa, é muito bom, Chico. Puta, é simplérrimo, né, Que fácil de fazer, que delicioso. Você pode impressionar as pessoas lá em Matão. Adorei. Vou começar a vender. No farol. Sério. Olha lá. Aí eu deixo as bolachinhas meio assim. Ah, Chico, posso usar outra bolacha? Pode, cara. Mas a maisena combina bem, né, Chico? Muito, porque tem esse azedinho também de um toque de limão. Olha lá, ó. Nossa, Chico, que graça essa receita. Que barato, fácil de fazer, barato. Fácil. Creme de leite com doce de leite, chocolate amargo e bolacha maisena. Não. Isso, não é? Não dá pra não fazer em casa, hein, pessoal? Agora eu vou experimentar com fé, Olha, Chico. você poderia pôr uma folhinha de hortelã. Mas hortelã? Assim, eu não tenho hortelã aqui. Olha que graça. Tirou foto já, Michelangelo? Já posso experimentar, meninos? Pode, fica à vontade. O meu doce de leite, Michelucci? Ai, gente, adorei. Olha lá, ó, ó. Não tem, né? Diz. Não tem pra ninguém. Tananana. Gente, adorei, isso daí é a chuva. A chuva afeta nosso cérebro e tem um problema de conexão junto às câmeras e a luz. Não conexão, Para de comer. Eu falei que eu só ia experimentar uma vez na câmera, porque ficou chato, né? Sua mãe já falou. Dona Paula, acertou o nome? Para de comer no meio do Cozinha Saudável. Dona Paula. E Dona Paula, você fala Paula de Paula? Quando ela vai no lugar? Não, não é isso. Ah, não. O nome dela é Isete.
Olha só, rapidinho. De Paula. Eu também ia chamar Paula se eu tivesse. Você entendeu? É lógico. Aí ela era secretária do meu pai. E ele chamava pelo sobrenome, De Paula ficou Paula. Aí eles se apaixonaram. Se apaixonaram. Casaram. Se apaixonaram. E Tiveram viveram essa filha linda, maravilhosa. É isso aí. E eu os conheço, que foram no restaurante. É a tudo história mais. da Family De Paula. Cheiroso, bom, barato e assim, Family De Paula pode brilhar com isso em Matão. Family De Paula pode brilhar com isso, Matão. E você que adora doce, eu tenho certeza que você vai gostar, faça na sua casa. Vambora, Chico Olive? Já deu nossa hora? Já estouramos o nosso tempo? Aqui. A gente volta pro estúdio. Beijão, gente. Cozinha Saudável, Apoio Cultural, Espaço Live Gastronomia. Queridíssimo Chico Olive, muito obrigada, mas que sobremesa deliciosa. O Michelucci não esqueceu, está até hoje aqui com vontade de experimentar e comer mais uma Agora vez. eu fiquei com vontade de experimentar. Esse especial de alfa, que delícia, Carla. É muito bom. Muito obrigada, Chico Olive. E a gente agradece mais uma vez a NutriChef Carla Pires. NutriChef, vamos falar o seu telefone aqui? Posso falar? Vamos. É o WhatsApp ou telefone? Pode ser o Zap. É o WhatsApp? É. Qual que é? Olha, não se espantem, porque o DDD é 19 mesmo, viu? Às vezes as pessoas põem o 16 achando que eu falei errado. Não, eu falei que eu mudei para Araraquara, mas o telefone ainda continua. Mudou, né, para Araraquara. Mas o telefone continua. Não tem problema. Não, é 19 98241 7936. É isso mesmo. Você aceita encomendas de doce salgado? Sim. Pra você que conhece uma pessoa. Pri, agora na Páscoa, eu faço um brownie. A Pri acho que já provou o brownie. Eu adoro brownie. Sensacional, um brownie funcional. Então aí, ó, é um presentaço para quem gosta aí de uma alimentação mais saudável, presentear com um brownie funcional, embalagem de 250 e meio quilo, são, ó, divinos. Tem as fotinhos lá para quem quiser conferir. Eu fico impressionada que tem muitas pessoas que precisam desse tipo de alimentação já, né? Sem conservante, sem açúcar, sem farinha. Exato. Enfim, que tem intolerância. Você faz toda essa gastronomia. Eu faço, Pri, é a minha vida. NutriChef Carla Pires aqui com a gente, muitíssimo obrigada. Pri, eu que agradeço. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento aí que eu venho adquirindo ao longo dessa jornada. E eu falo que pra gente encerrar não tem uma frase que eu falo que a gente tem que pregar na geladeira, colocar em cima da cama, para isso entrar, a gente incorporar e começar a viver. Que é internalizar. Internalizar, gostei. Vamos sentar e ouvir essa frase. Eu falo que a ideia da vida é cozinhar mais e desembalar menos. Só assim, né, a gente vai conseguir aí melhorar a imunidade, mandar esse coronavírus para bem longe, né, e voltar aí a nossa vidinha de sempre. Não poderíamos terminar melhor o nosso Conexão Saúde. Estamos aqui todas as quartas-feiras, logo depois do Jornal da Cultura, às 10h15 da noite. E também tem as representações às 1h45 da tarde. Um super beijo. Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem. Conexão Saúde, Apoio Cultural, H Saúde, seu plano, seu hospital. Santa Emília Honda, essa combina com você. Suco Life, laranja da fazenda. Borsar Imóveis.